Boa noite. Bom, hoje eu vou falar sobre insônia, os segredos que nunca te contaram sobre a insônia. É um assunto que acho que vai interessar muita gente. E antes de começar, eu queria deixar super bem claro, só por uma questão de precaução, que nada do que a gente fala aqui no Instagram, nessas lives, né, nada do que eu falo aqui substitui uma consulta médica, uma consulta com um profissional, tá? Isso aqui é para ajudar as pessoas a se informarem, mas de forma alguma substitui uma consulta médica, tá bom, gente? Quando a gente entra nesse assunto de insônia, inevitavelmente a gente vai falar um pouquinho de medicações, então eu gosto de deixar isso muito bem claro, tá bom? Bom, meu nome é Natália Bazan, sou médica, hipnóloga e eu ajudo pessoas comuns a alcançarem o equilíbrio emocional 9 em 10. E o que é esse equilíbrio emocional 9 em 10? Bom, eu acredito que ao longo do dia a gente vai lidando com alguns desafios emocionais, eles vão surgindo, né, no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a raiva, a frustração, a insegurança, medo. E às vezes a gente responde bem a isso, né? Às vezes a gente lida bem, a gente tem pensamentos e atitudes que quando passa a gente percebe que conseguiu, né, lidar com aquilo de uma maneira que foi boa, mas nem sempre, né? Às vezes a gente deixa se tomar pela emoção e acaba pensando ou agindo de formas que depois que passa a gente fala, nossa, não deveria ter feito isso, não deveria ter falado aquilo. Então, nesse caso, quando isso acontece, você não soube lidar bem com aquele desafio emocional. E a ideia do equilíbrio emocional 9 em 10 é exatamente te ensinar a lidar bem com pelo menos 9 a cada 10 desafios emocionais. Bom, e como eu falei hoje, vamos falar sobre insônia, certo? Eu queria saber do pessoal que está aí, quem de vocês sofre com insônia? Quem de vocês tem a sensação de que às vezes não dormiu bem, não descansou, ou então deita para dormir e fica rolando na cama, olha a hora no relógio ou no celular e parece que o tempo está passando e você não consegue dormir? Ou às vezes você até dorme, mas fica acordando à noite e aí depois fica com dificuldade para voltar a dormir, né? Bom, um estudo feito pela Associação Brasileira de Médicos, não, peraí, Associação Brasileira de Medicina do Sono, se eu não me engano, acho que é isso. Associação Brasileira do Sono, desculpa, é isso mesmo. Em 2019, esse estudo deles apontou que 60% dos brasileiros, em média, né, mais ou menos isso, referia algum tipo de dificuldade para dormir, tá? Seja esses despertares noturnos, como eu falei, seja a dificuldade de pegar no sono, seja a sensação de cansaço no outro dia, às vezes até a sonolência diurna, né, que é aquele ficar com sono o dia inteiro, que às vezes acontece quando a gente não dorme bem. Né? Então, em torno de 60% das pessoas que participaram dessa pesquisa relataram algum tipo desses problemas. Acho que também teve ronco, né, que também foi um dos itens avaliados. Bom, oi Lucas, Lucas tá mandando oi, oi. Enfim, e isso, gente, foi em 2019, né? Já tinha 60% das pessoas reclamando disso. Agora imagina esse ano, né? Sendo que só em abril, maio, logo no início de toda essa questão, esse contexto que a gente está vivendo, o número de vendas de remédios, de medicações usadas para dormir aumentou em mais de 20%. Então imagina como é que está isso agora para grande parte das pessoas, né? E, gente, o que é insônia? A insônia, como até já falei um pouquinho, ela pode ser uma dificuldade para iniciar o sono, quando essa dificuldade ela passa aí de meia hora, tá? Quando tem mais de meia hora que a pessoa tá rolando de um lado para o outro, tentando dormir e não consegue. Pode ser os despertares noturnos, que realmente a pessoa acorda, depois fica com dificuldade para dormir. E por que eu tô falando realmente acorda? Porque é natural que durante a noite a gente acorde, volte a dormir, acorde de novo, e muitas vezes a gente sequer percebe, ou então rapidamente a gente percebe, mas rapidamente a gente volta a dormir, tá? Mas nesse caso não, nesse caso a pessoa acorda e ela fica realmente com dificuldade para voltar a dormir, tá bom?
ou às vezes uma dificuldade de manter o sono até amanhecer, então às vezes a pessoa acorda ali de madrugada, umas 4h30, 5 e não consegue dormir mais. Ou uma sensação de um sono que não descansou, sabe? Aquele sono que não foi reparador. Aquela sensação de que apesar de você ter dormido, parece que você já acordou cansado e ficou com sono ali durante o dia. Então tudo isso aí entra nesse conceito de insônia, tá bom? E essa insônia ela pode ser aguda ou crônica, tá? A insônia aguda, ela geralmente surge em um contexto de algum estresse, alguma situação que te estressou, ou de algum contexto mesmo que você foi realmente não sabendo lidar com as suas questões emocionais, e isso ao longo do tempo te gerou uma ansiedade, um estresse, e em algum momento pode surgir a insônia como um sintoma disso, tá? Cerca de até 60% das pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm problemas de insônia. E dentre as pessoas que têm insônia, se eu não me engano, em torno de 40%, 30 a 40% referem ter problemas com ansiedade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, mas percebe-se que tem, né, essa ligação aí entre a insônia e a ansiedade. A insônia aguda, como eu falei, vai começar por algum evento estressor, né, ou por algum contexto estressor, e geralmente dura até um mês e tende a cessar quando esse estresse passa. Mas ela pode persistir, às vezes o estresse também persiste, né? Os hábitos começam a mudar e com isso pode virar uma insônia crônica. E a insônia crônica, por definição, a insônia que já tem mais de 3 meses e que incomoda a pessoa por pelo menos 3 vezes na semana, há pelo menos 3 meses, certo? Até aqui tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Eu comecei a falar e já fui falando um monte, porque hoje tem muito assunto. Mas tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo certo? Só para eu confirmar. Cássio, consegue ouvir direitinho? Tá travando? Tá tudo certo? Vou esperar um pouquinho porque tem um delay enorme. Então tá bom. Bom, então tá. Então vamos continuar. Então eu falei para vocês, né, da insônia, expliquei um pouquinho do conceito da insônia. E a gente estava falando da insônia crônica. Bom, a maior parte dos brasileiros, ou a boa parte dos brasileiros que tem problema com insônia, também tem problema com o tratamento da insônia. Por quê? O que é isso? Por que eu tô falando isso? Bom, porque é extremamente comum chegar no consultório, a gente até vai discutir sobre isso aqui hoje, um paciente que tem insônia, que já procurou ajuda, já foi a um médico, às vezes mais de um médico, e não conseguiu resolver. Gente, isso é muito comum. É mais comum a gente ouvir isso, que a pessoa tem insônia e já tentou tratar e não consegue resolver. Isso é mais comum do que a gente ouvir uma pessoa falar, eu tive insônia por muito tempo, mas eu consegui tratar. E por que será que isso acontece, hein? Bom, a gente vai ver lá na frente, segura aí. Mas, Natália, por que você está falando de insônia, né? Se você está sempre falando aí de equilíbrio emocional, o tal do equilíbrio emocional 9 em 10, o que a insônia tem a ver com isso? Bom, gente, duas coisas que se completam. O dormir bem, ele faz parte, ele é essencial para que você consiga manter seu equilíbrio emocional. Tá? Então, para ter equilíbrio emocional, você precisa dormir bem ou aprender a dormir bem, certo? Da mesma forma, eles se retroalimentam. Da mesma forma, o dormir bem, ele é possibilitado quando você começa a trabalhar o seu equilíbrio emocional. Entende? Então, um alimenta o outro. E por que isso? São vários fatores, tá? A gente vai falar aqui de hábitos, a gente vai falar de alguns outros motivos, mas algo que eu queria mostrar para vocês, explicar, porque tem muita gente que não faz ideia de como isso funciona, e às vezes quando a gente dá alguma orientação a pessoa fica perdida. Então eu queria explicar uma coisinha, um detalhe muito importante para vocês em relação a um hormônio que é chamado melatonina, que é o hormônio do sono, é o hormônio que ajuda a gente a pegar no sono, ajuda a gente a dormir bem, ajuda a limpar o cérebro quando a gente dorme, tá? Porque tem isso, o sono, gente, ele é muito importante para a nossa saúde, tá? Por que ele é tão importante?
o sono ele vai ajudar a regenerar seu corpo, né? Descansar o corpo. Ele vai ajudar a fixar suas memórias, né? Ele vai dar uma limpada ali no seu cérebro, ele vai retirar radicais livres do seu cérebro, ou seja, é como se fosse o lixo, entende? O lixo que vai juntando ali durante o dia, na hora do sono você dá uma limpada nisso, deixa só o que realmente te interessa. A memória operacional, a gente já falou dela em alguma outra live aí, que é importantíssima pra gente, é importantíssima pra nossa memória, pra nossa concentração, para que a gente consiga ter motivação no dia a dia. Então a memória operacional, ela é descansada quando a gente dorme. A nossa imunidade melhora quando a gente dorme bem. Enfim, daria para eu ficar aqui, gente, falando até tarde da noite sobre os benefícios do sono, tá? Então é realmente muito importante. Então essa melatonina, que é esse hormônio que ajuda o nosso sono, é extremamente importante para a nossa saúde. E eu vou explicar para vocês como é que ela se relaciona com o nosso humor, com o nosso equilíbrio emocional, tá? Como eu falei, isso é bem complexo, assim, não é só isso, tá? Isso aqui não vai explicar tudo, mas eu acho que vai dar uma boa ideia, pelo menos para vocês entenderem um pouquinho de algumas das dicas que eu vou dar hoje. Bom, não sei se vocês viram, mas hoje eu tô com um cenário super especial aqui, olha só. Que inclusive quem fez esses desenhos para mim foi minha irmã, Fernanda, obrigada. Enfim, e eu vou usar esses desenhos que ela fez aqui pra gente para explicar para vocês. Eu vou virar a câmera aqui um pouquinho. Aí, ó. Aqui a gente tem o triptofano. O que é isso? Bom, uma boa alimentação também faz parte tanto do tratamento de ansiedade, né, na melhora do equilíbrio emocional, quanto no tratamento de insônia. E quando a gente fala de boa alimentação, não tem como a gente fugir de cereais integrais. A aveia, por exemplo. A aveia, outros cereais integrais são ricos em triptofano, que é um aminoácido, tá? O que é um aminoácido? É uma pecinha de uma proteína, tá? Então, o triptofano, você come cereais integrais e outros alimentos ricos em triptofano, tá? E esse triptofano, quando entra no seu corpo, agora eu vou passar pra cá, olha só. Eu vou sair um pouquinho aqui para eu explicar para vocês. Quando ele entra no seu corpo, tá aqui. O que vai acontecer? Ele vai virar serotonina. Só que para que ele vire a serotonina, ele precisa de quê? De contato com a luz solar. Então aqui tem um olho. Então a luz solar, ela entra na retina, que é uma parte do seu olho. E quando isso acontece, esse triptofano, ele consegue chegar na serotonina, tá bom? E o que é essa serotonina? Essa serotonina é um neurotransmissor que melhora o seu humor, te dá mais energia, diminui a ansiedade, importantíssimo, né? Diminui o apetite. Enfim, então ela é importantíssima para o nosso bem-estar, tá? A serotonina elevada, ela te ajuda no seu humor, previne doenças de saúde mental, como eu falei, ajuda no tratamento da ansiedade, né? Ela diminui a ansiedade, entende? Isso é natural, o seu corpo produz isso a partir do triptofano, certo? Até aqui, gente, faz sentido? Vocês estão entendendo bem? Eu vou esperar esse feedback de vocês para não complicar depois. Mas deu para entender que a gente tem que comer e ter contato com a luz do sol. Contato da luz do sol com nossos olhos permite a formação da serotonina. Inclusive, deficientes visuais muitas vezes têm deficiência nesses neurotransmissores e hormônios por ter um déficit nessa conexão da retina com o sol e tudo isso que envolve toda essa química aí por trás. Mas até aqui, ficou claro para vocês? Ficou? Então tá bom. Então tá, vamos supor que você comeu seu triptofano, você teve contato com a luz solar, que tem que ter todo dia, e aí você formou serotonina, e a serotonina tá circulando no seu corpo, você tá o quê? Ativo, você tá tranquilo, você tá feliz, porque ela vai te dar tudo isso. Enquanto tem luz do sol, enquanto você tá vendo a luz do sol, o pico ali meio-dia, entre 9 da manhã, meio-dia, essa serotonina tá ali circulando, certo? À medida que o sol vai caindo, o que acontece no fim do dia, gente? O sol vai ficando mais amarelado, não é? Vocês já viram quando a gente tira foto assim no pôr do sol, aquele amarelo lindo, já não é mais aquela luz que parece mais branca, né? Então ela vai ficando mais amarelada e mais fraca, mais fraca, mais fraca, mais fraca, certo? Isso passa uma mensagem para o seu cérebro. Passa a mensagem que está na hora da serotonina começar a diminuir.
e virar outra coisa, se transformar em outra coisa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, pronto. Então, olha só, à medida que aqui a gente tem a serotonina, né, que é esse neurotransmissor que vai te deixar feliz, menos ansioso e tudo isso que eu expliquei. Então tá bom. Aí o que acontece? Vai caindo o sol, a luz vai ficando mais fraca, mais amarela e escurece. Quando escurece, gente, a serotonina ela vira melatonina. Melatonina que é aquele hormônio que eu falei pra vocês que ajuda a dormir. Ajuda a dormir, ajuda a manter o sono, tá? Ela tem várias funções reparadoras aí durante o seu sono. Então tá, e aí durante a noite você vai ficar com essa melatonina circulando no seu corpo, te ajudando a dormir. Quando amanhece e o sol aparece, essa melatonina volta para serotonina, que você acorda, você desperta e volta a ficar ativo, tá bom? Vocês entenderam, gente, isso aqui? Eu vou explicar por que eu tô contando tudo isso para vocês. Mas deu para entender então? Você come, tem contato com o sol ajuda a produzir a serotonina no seu corpo, hormônio neurotransmissor de bem-estar, de se sentir bem, de diminuir a ansiedade. E quando você não tem o contato com o sol, essa serotonina vai virar melatonina que vai te ajudar a dormir. Quando contato com o sol de novo, melatonina volta a virar serotonina. Certo? Tá bom. E por que eu tô contando tudo isso para vocês? O primeiro é que eu queria que vocês vissem de uma forma muito bem explicada por quê? E esse é um dos porquês, tá? Por que que a ansiedade e a insônia, elas estão tão ligadinhas, tá? Então, acho que aí fica claro, né? Se a serotonina, ela, em dose elevada, ela te ajuda a controlar a sua ansiedade, então se ela tá elevada, a melatonina também vai ficar elevada, porque a melatonina vem dela, então você dorme bem. E ela volta para esse ciclo, entende? Então tem essa relação com a ansiedade, que é isso que eu vou falar agora. Mas também queria chamar a atenção de vocês de uma coisa. Muitas vezes, no consultório, quando a gente fala para o paciente, olha, você tem que tomar sol, tá? Você tem que ter um contato com o sol aí, pelo menos uns 15 a 20 minutos no seu dia. Abre a janela, veja o sol, você precisa ver o sol, você não precisa ficar lá tomando sol diretamente na sua pele, mas você precisa ver o sol. E os pacientes acham muitas vezes que isso é bobagem, para que eu tenho que ver o sol, né? Eu gosto de ficar no escuro, no ar-condicionado. E, gente, ficar no escuro de dia é pedir para ter problema com a serotonina e com a melatonina. Ou seja, é pedir para ter problema com essa questão emocional de ansiedade, depressão e insônia. Entende agora? Por que é algo que parece tão simples quando a gente fala e que muitas vezes as pessoas não valorizam, acham que é bobagem e assim, é muito fácil, se você procurar aí na internet, é fácil você achar, orientações para dormir melhor. Tome um pouco de sol todo dia. E aí você fala, já fiz isso, não adianta nada. E acha que é bobagem. E agora vocês entendem como isso não é bobagem e isso é importante? Aí você pode estar se perguntando, mas Natália, tá bom, mas eu já tomo sol e continuo com insônia, continuo com ansiedade. Então tá bom. Por que isso? Gente, porque como eu falei, não é tão simples. Né? Na medicina, nós não somos máquinas, não é só apertar um parafusinho aqui e tá tudo certo. É tudo muito complexo, então não é só uma coisa, não existe uma dica mágica, eu sempre falo isso pra vocês. Não existe uma dica mágica que vai resolver seu problema. Mas quando você começa a entender o que está errado e mudando, pouco a pouco, vai mudando aqui, vai mudando ali, vai colocando as coisas nos eixos, ao longo prazo, você consegue aquele benefício que você busca, né? Aquilo que você estava buscando. Até aqui, faz sentido para vocês? Posso continuar? Ficou alguma dúvida com esses nomes diferentes aí ou tá tudo certo? Vou esperar o retorno, tem um pequeno delay. Tudo certo? Tá bom. Bom, se vocês estão gostando, coloca o coraçãozinho aí. Se você tem algum amigo que vai gostar desse assunto, que reclama às vezes, que tem dificuldade para dormir, que tem ansiedade, clica no aviãozinho e manda para eles, que ainda dá tempo deles chegarem aqui e assistir muita coisa, tá bom? Vou continuar, tá? Então vamos lá. Como eu disse, então, a ansiedade, ela tem uma relação muito íntima, né, com a insônia com a ansiedade. E
Um outro motivo do porquê isso acontece, além dessa relação da serotonina com a melatonina que a gente falou aqui, é o seguinte: quando a gente fica ansioso, quando a gente dispara a ansiedade por algum motivo, e quem tem insônia sabe fazer isso com louvor. Vocês sabem como é que o pessoal que tem insônia ativa automaticamente o modo ansiedade para não dormir? É claro que eu tô falando assim brincando, mas é claro que eles não fazem isso de propósito, né, gente? Ó, Maria Rosa, os famosos chazinhos ajudam na questão do sono. Maria Rosa, eu vou citar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas como o tempo tá apertado, eu já vou te responder agora também, tá? Lá na frente eu vou falar da cafeína, tá? Que não é indicado tomar cafeína, pelo menos aí umas 2, 3 horas antes da hora de dormir. Tem gente que fala até 5 horas, 6 horas antes de dormir. Alguns chás têm cafeína, por exemplo, os chás pretos, tá? Então esses chás devem ser evitados. Mas um chá de camomila, por exemplo, né? Tem gente que faz até de maracujá, esses ajudam sim, estão liberados, tá? Tá bom? Mas vamos lá, gente, o que que acontece? A pessoa que tem já a insônia, já convive com ela, um padrão bem comum é a pessoa já, antes de deitar, ela já começa a se preocupar com eu tenho que dormir, eu preciso dormir. E, gente, esse é um segredinho que eu vou contar pra vocês. O dia que você quiser ficar ansioso, o dia que você quiser ficar alerta, você usa essas palavras, eu preciso. Vocês já notaram? Toda vez que a gente fala eu preciso, pronto, você tá alerta. Mesmo que depois venha dormir, tá? Mesmo que depois do eu preciso venha dormir. O seu cérebro, ele já entendeu que você precisa de alguma coisa. E para você fazer alguma coisa que você precisa, o que você tem que fazer? Você está acordado. Como é que você faz algo que você precisa fazer se você está dormindo? Então, só nisso aí, ó, ele já liga a anteninha de tenho que ficar a postos e alerta, porque eu preciso de. Entende? Então, isso aí vai fazer o quê? Quando você pensa nesse eu preciso dormir, eu tenho que dormir, nossa, eu já não dormi esses dias e eu vou ficar mal, e aí você já entra no looping da ansiedade de começar a pensar em todas as coisas ruins que vão acontecer se você não dormir. Então, quando você dispara a ansiedade, o seu sistema límbico, que é uma parte do seu sistema nervoso, ele vai começar a jogar, vai acontecer uma cascata neurofisiológica no seu corpo. Eu já expliquei como é que isso acontece, tá? Vai aumentar a adrenalina, vai aumentar cortisol, vai te preparar para uma reação de luta ou fuga. E aí, como eu disse, gente, para você lutar ou fugir, você não pode estar dormindo, então você vai ter que ficar alerta. Se você quiser saber um pouquinho mais como é que funciona isso, eu falei disso na live 1 e na live 2. Foram as lives introdutórias aqui de quando eu comecei ter esse contato com vocês, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde, sempre que eu precisasse explicar ansiedade, eu poderia falar para vocês. Vai lá no meu canal do YouTube e olha a live 1 e 2. Então a dica é essa, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, tá? Que eu não vou explicar agora, mas como a ansiedade funciona no seu corpo, como é que ela faz para liberar essa adrenalina, por que você fica alerta quando você está ansioso, vai lá no YouTube, coloca Natália Bazan, Bazan com um S só, tá? E você vai ver meus vídeos lá, e as lives 1 e 2, elas estão por número lá, elas vão explicar essa neurofisiologia da ansiedade. Dito tudo isso, o que eu preciso que vocês entendam aqui de uma forma resumida é isso. Se você fica ansioso, você vai encher seu corpo de adrenalina e cortisol. E isso vai te manter alerta, isso vai te preparar para uma reação de luta, de fuga. Então você não vai dormir mesmo. Enquanto estiver circulando tudo isso aí, você não vai conseguir dormir. Porque a sua mente, ela recebeu uma mensagem de que ela tem que ficar alerta porque você precisa fazer alguma coisa. E esse alguma coisa que vem depois para ela não tem a mínima importância, ela só entende que ao precisar fazer alguma coisa ela tem que ficar alerta, ela não pode dormir, tá? Então, para dormir você precisa de uma mente que esteja exatamente da forma oposta a essa, você precisa da mente tranquila, né? Até o Dr. Marco Abud, um psiquiatra que eu adoro, ele fala muito assim, para que a gente consiga dormir, você tem que ter um corpo cansado e uma mente tranquila, tá? Então, o corpo cansado, ao meu ver, faz referência inclusive à atividade física, tá? Que a atividade física ela também vai ajudar a manter a mente tranquila e o corpo cansado, para que você consiga dormir. Márcia, eu tenho ansiedade, é terrível, fui parar no hospital várias vezes, parece que você vai infartar.
Exatamente, Márcia. Tem gente que tem algumas crises de ansiedade que simulam infartos mesmo. E, inclusive, quando chega no hospital, é comum até que a gente rode o eletro, né? Que é para ver se realmente não está infartando. E aí, se o eletro vier ok, tiver tudo certo com os exames, a gente orienta o paciente, que é crise de ansiedade, né? Geralmente dá um benzodiazepínico, que é um medicamento para dar uma acalmada. E o tratamento disso a gente vai falar lá no final, tá bom? Então tá. Para ficar mais fácil, deixa eu ver como é que tá meu tempo. Eita. Para ficar mais fácil de, ó, Hotel Pousada 360. Como é que é seu nome? Por favor. E quando o corpo está cansado e a mente a 1000 por hora, a gente vai falar disso, tá? Mas olha só, uma observação. O corpo cansado, às vezes o corpo fica cansado porque a gente trabalhou o dia inteiro. Só que trabalhar o dia inteiro não, escuta isso, não tem o mesmo efeito para te ajudar. Edna, trabalhar o dia inteiro não tem o mesmo efeito que a atividade física no seu corpo, tá? São coisas diferentes. Eu sei que às vezes tudo cansa, tudo a gente sente no corpo, mas os hormônios, os neurotransmissores que são liberados no seu corpo quando você está trabalhando e quando você está fazendo uma atividade física, eles são diferentes. Quando você faz atividade física, esse cansaço ele vem junto com alguns hormônios de bem-estar, algumas endorfinas. Então isso vai te ajudar a ficar com o corpo cansado e a mente tranquila. Quando você não faz atividade física e só se cansa pelo dia a dia, pelo trabalho e até pela ansiedade, porque a ansiedade, ou seja, o que está aqui, consegue cansar sim o seu corpo, aí você entra num looping que a gente tem que quebrar. E aí lá no fim eu vou falar um pouquinho de algumas formas de quebrar esse looping aí. Mas saiba que a atividade física regular, ou seja, uma frequência de preferência pelo menos 5 vezes na semana, é uma das formas. É algo que tem que ter nesse tratamento que é complexo, é muita coisa junto, não é nenhuma dica mágica, tá bom? Envolve realmente várias mudanças de hábitos. Mas então tá, ó, pra ficar mais fácil de vocês entenderem, eu criei uns personagens, tá? Pra não ficar tudo muito teórico, eu já usei muito nome técnico aqui, e eu sei que tem muita gente que às vezes vem, me acompanha e não é da área da saúde, então para que ficasse mais fácil de vocês entenderem, eu criei os personagens que estão aqui, ó. Aqui a gente tem a Dona Maria, tá vendo? Aqui, na outra câmera também, aqui, Dona Maria. Aqui a gente tem o João e aqui a gente tem a Juliana, certo? São personagens fictícios, tá bom? Que eu criei só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. Dona Maria, ela já é idosa, tá bom? Ela já tem, sei lá, talvez uns 72 anos. E ela foi ao médico se queixando de... Dizia que, apesar de se sentir bem disposta durante o dia, ela tem muita preocupação, porque já tem muitos anos, desde que ela tinha uns 65 anos talvez, que ela começou a dormir cada vez menos. E ela foi dormindo menos e foi ficando preocupada. E aí, com essa preocupação, ela foi tendo dificuldade para dormir. E aí, agora ela deita para dormir, não consegue. Aí, ela liga a televisão do quarto. Aí, ela fica assistindo televisão, olha só, até tarde. Então, às vezes, ela deita assim, 8 da noite. E ela fica assistindo televisão até 10h30 da noite. Então, 2 horas e meia, que teoricamente ela tá ali tentando dormir, mas assistindo televisão, tá? E aí ela dorme, só que quando dá ali umas 4 horas da manhã, ela acorda. Então vamos colocar 10h30, 11h30, meia-noite e meia. Então dá o quê? Umas 6 horas mais ou menos de sono, 6 horas e pouco. Certo? Então ela dormiu 6 horas e pouco. Só que ela acordou, ela teve 2 horas tentando dormir que não estava conseguindo. Isso é sofrido, isso faz a gente se cobrar, isso faz a gente pensar, eu tinha que estar dormindo e eu não estou conseguindo. Quando ela dorme, por ser idosa, talvez ela acorde várias vezes à noite, talvez não, mas talvez sim. E ela acorda às 4 da manhã. E na cabeça dela, 4 horas da manhã não é hora de acordar. Então ela ficou preocupada com aquilo e começou a achar que estava errado, que estava com insônia. Foi ao médico, o médico passou um remédio para ela, um clonazepam, por exemplo, Rivotril, que muita gente conhece. No início ela tomou, no início foi ótimo, mas agora ela vem se queixando de que o remédio não faz mais efeito, ela está cada vez mais confusa, ela fica sonolenta durante o dia, a memória dela está falhando e ela fica meio lentificada. Já tem muito tempo, muitos anos que ela usa isso, esse remédio, e que ele não faz mais efeito nenhum, tá bom? Essa é a história da Dona Maria, tá? Então vou fazer algumas observações aqui. Deixa eu só olhar o tempo.
vamos lá. A primeira coisa que eu ia explicar para ela, que é muito possível, lembra que eu falei, eu coloquei o nome da live, é algo no sentido de coisas que vocês nunca ouviram, que ninguém nunca te contou sobre a insônia. Então eu vou começar agora. Talvez eu já até tenha falado algumas novidades aqui, né, como essa explicação da serotonina, melatonina, mas eu vou falar mais algumas coisas mais práticas agora. Então vamos lá. A primeira coisa que eu falaria para essa Dona Maria, que possivelmente o que vocês acham que aconteceu quando ela foi no primeiro médico, que ela chegou lá e contou toda essa história? O que vocês acham? Vê se alguém pode responder aí pra mim. O que você acha que aconteceu lá? Ela contou isso e o que o médico fez? Oi, Yara, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Bom, eu diria pra vocês que as chances são gigantes de que esse médico tenha simplesmente passado a receita do Rivotril lá pra ela e mandou ela pra casa e falou: esse remedinho vai te ajudar, Dona Maria. E ela foi pra casa e tomou e teve essa história aí que ela voltou aqui pra gente contando, tá? Então, isso é muito comum, gente. É muito comum. Passar o remédio e mandar embora. Tá o remédio pra dormir e vai embora, entende? E aí, eu vou começar um conceito que eu queria que vocês tivessem. Insônia, ela é necessariamente medida por horas de sono? Vocês acham isso? Que necessariamente, se você não dorme aquelas 7, 8 horas que tem que dormir, se você está dormindo menos, se você está dormindo 5 horas ou 6 horas, necessariamente você pode dizer que você sofre de insônia? O que vocês acham? O que vocês acham? Estou com duas câmeras aqui. Vou dizer para vocês, gente, não, tá? Para ser considerada insônia, isso tem que trazer prejuízo para a vida da pessoa. Ela tem que entender que aquilo está trazendo prejuízo, não porque racionalmente ela acha, não porque alguém falou para ela que ela tem que dormir 8 horas, tá? Deixa eu fazer uma pausa aqui, só mandar um beijo pro Marcri. Oi, Marcri, tudo bom? Enfim. Então, não, gente, ela tem que sentir que aquilo está afetando, tá? Como é que ela vai sentir isso? Se ela dorme, mas acorda cansada, ou se não consegue dormir e fica cansada no outro dia, fica com sono o dia inteiro, aí sim a gente preocupa, tá? Mas hora, única e exclusivamente, não necessariamente que fecha diagnóstico de insônia, porque, como eu falei, nós não somos máquinas. É claro que existe uma média, é claro que existe uma média. A média é que um adulto jovem durma ali entre 7 e 8 horas. Mas, gente, a gente tem alterações anatômicas, a gente tem alterações fisiológicas, ou seja, cada pessoa às vezes pode ter uma variação ou outra que não necessariamente é doença, não necessariamente é sintoma, às vezes é da pessoa, às vezes ela tem um metabolismo mais acelerado, entende? Então, esse negócio de olhar só hora e achar que tá errado, calma aí, tá? Vamos ver como é que você está se sentindo primeiro. Então, esse seria um primeiro passo. Interrogar para essa pessoa como é que ela realmente está se sentindo por dormir só aquele momento. Lembra que a Dona Maria lá no início, ela falou que ela até se sentia bem. Agora, nos últimos tempos, é que ela começou a sentir tontura, falta de memória, falta de concentração. Mas por quê? Porque ela está usando um Rivotril, que é um benzodiazepínico, é um remédio que não é para ficar usando anos. Esse remédio tem que ser usado ali 14 dias e olha lá. E esse remédio nem é um remédio para insônia, tá? Ele é amplamente utilizado assim para ajudar na insônia? Sim, mas ele não é um remédio para insônia, tá? Então, esse remédio ele pode dar esses efeitos colaterais todos, de falha de memória, demência, processo de acelerar a demência, pode dar confusão mental, pode dar tontura, maior número de quedas em idosos, tá? Tá bom? Então, às vezes, todos esses sintomas que ela trouxe podem ser só consequências da medicação que ela está usando. Porque ela mesma falou que ela, apesar de dormir poucas horas, que é o que ela acha, porque ela acorda às 4 da manhã, e porque ela está gastando 2 horas ali para conseguir dormir enquanto ela assiste TV, apesar disso, ela se sentia bem no outro dia, né? Agora, o que mais que tem de errado ali? Errado, talvez não seja a palavra, mas o que mais que seria interessante a gente explicar para Dona Maria?
uma coisa. É claro que às vezes, se você acorda às 4 da manhã, se você de repente não tem muito o que fazer, pode ser meio chato enquanto você não se habituar a fazer algo nesse momento. Mas ela, querendo ou não, ela tá dormindo 6 horas e meia. Se ela consegue dormir às 10 e dorme ali até 4, 4 e meia, para um idoso isso tá bom. Por quê, gente? Quer dizer, tá bom a depender da pessoa, né? Tem idoso que vai dormir isso e não vai sentir descansado. Aí é outra história. Mas o que eu quero dizer? Lembra que eu falei que a média de um adulto jovem ali de sono, 7, 8 horas, a média de um adulto jovem, mas quando a gente envelhece, tá? Quando a gente chega nessa fase de idoso, algumas coisas mudam, tá? Então, o idoso ele tende a demorar mais para pegar no sono, isso é natural, tá? Tende a demorar mais para pegar no sono. Ele tende a ter mais despertar noturno, que é esse acordar e perceber que acordou e voltar a dormir, tá? Homens, principalmente, quando tem a hipertrofia de próstata, que aí começa toda hora a querer fazer xixi, então acaba que, às vezes por um problema na próstata, ele acorda várias vezes à noite e acha que está com um problema que é insônia, sendo que o problema é outro, entende? O idoso ele também tende a ter uma redistribuição do sono, então ele dorme menos horas à noite e durante o dia ele quer dar um cochilinho, outro cochilinho, tá bom? Certo. Então eu explicaria tudo isso para essa dona Maria. Natália, então você está dizendo que se eu tomo Rivotril é para eu tirar minha medicação agora? Não, não estou dizendo isso, tá? Primeiro, porque esse tipo de medicação, ele além de causar tolerância, que é isso que aconteceu com a Dona Maria, que chega um momento em que ele não faz mais efeito, você tem que aumentar a dose, aí vai chegar um momento que essa dose alta não faz mais efeito, e assim sucessivamente. Então, além dele causar tolerância, ele causa dependência. Então, se você tira de uma vez, a pessoa pode ter crise de abstinência gravíssima. Então, não se tira esse tipo de medicamento sem orientação médica, sem uma consulta médica, tá? Como eu falei, a live aqui, ela busca informar as pessoas, mas de forma alguma ela vai substituir um acompanhamento médico, uma consulta com seu médico. Então, não retirem medicações, não mudem medicações só porque vocês viram alguma orientação em uma live, tá bom? Que fique muito claro isso. Mas então tá, seguindo, a Márcia tá falando aqui, o médico receitou esses medicamentos, mas eu não tomei. Porque no hospital, os que tomei no dia seguinte, eu me senti muito mal, também tenho pressão alta. Pois é, Márcia, é realmente complicado e precisa mesmo de um acompanhamento. Como eu falei, é um acompanhamento muito maior. Não é só tomar remédio, é claro que em alguns momentos, alguns remédios ajudam, né? Numa crise, como você falou, numa crise de ansiedade, às vezes é necessário usar, né? Dependendo do caso, dependendo da pessoa, dependendo do tempo, da competência do profissional que atende, então às vezes é necessário. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que o remédio, a medicação, ele não é jamais o que vai resolver todos os problemas, tá? Ele não é algo mágico que você toma e vai resolver. Não, não mesmo, não é, tá? Inclusive, agora eu vou contar uma outra coisa que muita gente não sabe, tá? E que eu falaria isso para Dona Maria também, acho que eu ia falar isso para todos os meus pacientes. Eu falo, na verdade. É o seguinte, muita gente não sabe, mas o tratamento preconizado como primeira linha, ou seja, padrão ouro, melhor tratamento para insônia e para ansiedade, não é medicamentoso, tá? É terapia cognitiva comportamental. No caso da insônia, tem inclusive a terapia cognitivo comportamental específica para insônia. Esse é o padrão ouro. Essa é a primeira linha de tratamento e que é muito pouco falada. Muito pouco falada, porque é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais prático e inclusive, né, para o mercado, às vezes compensa mais dar uma receita de um remédio e mandar para casa. Mas é por isso, esse é um dos motivos pelos quais tem tanta gente tomando tanto remédio para dormir e para ansiedade e continua ansioso e continua com insônia, tá? Não tô falando que esses medicamentos não fazem efeito, como eu falei, às vezes são necessários, às vezes ajuda, mas eles não são não é o que vai resolver o problema, tá? Inclusive, até coloquei aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu fiz 3 papeizinhos aqui. Hoje eu tô toda cheia das artes, né? Vocês viram? E eu fiz 3 papéis. A gente tem pensamento. Quando a gente pensa em insônia, ansiedade, a gente tem pensamento, sintomas físicos e comportamento. Será que eu desenhei as letras certas?
Vou pôr aqui. Comportamento, sintoma físico e pensamentos. Certo. Tá bom. Deu para vocês verem aí? Aqui. Olha só, o que acontece? O medicamento, gente, tanto para ansiedade quanto para insônia, onde é que ele vai agir? Ele vai agir em sintoma físico e um pouquinho, talvez, no pensamento, tá? Então, o medicamento ele age em sintoma físico e pensamento. E a terapia? A terapia age nos três. E a gente vai ver daqui a pouco que comportamento é essencial para tratamento de ansiedade, mudar comportamento é essencial para tratamento de ansiedade e de insônia, tá? Então, por isso que a terapia não medicamentosa, dentre elas a terapia cognitivo-comportamental e a meditação, elas são ferramentas fantásticas para tratamento tanto da insônia quanto da ansiedade. E mais, os medicamentos, às vezes eles até dão algum resultado, um resultado ok, enquanto você está usando, mas quando você tira, a tendência é que volte. E quando você faz a terapia, quando você faz a meditação, quando você aprende a fazer auto-hipnose para controlar também tudo isso, o seu corpo muda, o seu cérebro muda. Existem vários estudos científicos que mostram que a meditação, ela tem a capacidade de modificar o seu cérebro. E você acaba, como consequência da meditação, ficando mais tranquilo, né, aprendendo a racionalizar um pouco mais antes de agir por impulso, ter mais controle mesmo de tudo isso. Isso te ajuda muito no seu equilíbrio emocional, consequentemente no tratamento da ansiedade, da insônia e etc. Inclusive, até o Lúcio passou por aí, não sei se ele ainda está aqui, amanhã o Lúcio, que é um médico queridíssimo, referência em meditação, em hipnose, em medicina da dor, ele vai vir falar comigo, tá? Em uma live amanhã às 9h10 sobre meditação. Então, quero vocês aqui amanhã, quem tiver interesse nesse tema aí, quiser saber um pouquinho mais, amanhã às 9h10, tá? Mas então tá, gente. Dito tudo isso, eu vou dar uma aceleradinha por causa do tempo. Então, até aqui, ficou claro? Ficou claro que a insônia não se mede só pela hora dormida, tá? Não se mede só por essa hora dormida. Medicação não é a primeira escolha de tratamento e nunca vai ser, num tratamento bem feito, nunca vai ser só medicação. A medicação sozinha nunca vai ser um tratamento bem feito para insônia ou para ansiedade. Então, mesmo quando utilizar, ela tem que vir acompanhada de várias outras estratégias, dentre elas a terapia cognitivo-comportamental, a meditação, a auto-hipnose ajuda muito também, modificações de hábitos de vida, tá? Então, até aí tudo bem? O que mais? Falando de modificação de hábitos de vida, muita gente que já pesquisou sobre insônia, talvez já tenha lido sobre higiene do sono, né? E a higiene do sono, ela fala de várias modificações para você fazer no seu dia a dia, que te ajuda a dormir melhor, como, por exemplo, até citei agora há pouco, a cafeína, né? Tome cuidado com a cafeína, então não ingerir cafeína ali depois das 5, 6 da tarde, fazer uma atividade física, que é importantíssimo, ter cuidado com luz branca, televisão, tela de celular. Por que isso? Lembra que eu falei que a luz branca, né, do sol, quando ela bate lá no seu olho, ela vai estimular você ficar alerta, porque ela vai produzir serotonina. Então, essa luz artificial branca que sai da televisão e entra no seu olho, que sai aqui da luz que eu estou usando e entra no meu olho, que sai do celular e entra no olho, ela estimula seu cérebro, deixa você ficar acordada, ela diminui a produção da melatonina que você precisa para dormir. Então, você ficar assistindo televisão, olhando no celular, olhando para a luz clara, a luz branca, isso pode atrapalhar dormir, principalmente se você já tem insônia, então isso atrapalha muito. E o que acontece? É comum que às vezes as pessoas que têm insônia crônica vejam essas dicas na internet, tente fazer uma coisinha ou outra ali e fala, pra mim não adiantou nada. E a gente volta na questão de que não existe nada que é milagroso, tá? É um conjunto de um monte de coisas, hábitos que você tem que mudar e construindo mesmo uma nova rotina. E outra coisa, quando a gente fala de higiene do sono, fazer só a higiene do sono e nada mais, às vezes ajuda, às vezes ajuda. Em média, em 1/3 dos pacientes com insônia, principalmente os que têm insônia aguda. Os que têm crônica é mais difícil, embora seja importante, faz parte do tratamento. Mas às vezes não é suficiente, às vezes precisa de mais, entende? Então, às vezes, embora ajude,
Para quem tem a insônia crônica, isso só não é suficiente. Ficou claro, gente, até aqui? Então, dito tudo isso, eu vou passar pro... Ó, o Eduardo tá falando a luz azul do celular. Exatamente, a luz azul é pior ainda, tá? A luz azul, ela estimula a gente ainda mais. Tem gente que às vezes tem aqueles reloginhos com a luz azul, ar-condicionado. Aquilo ali, para quem tem insônia, realmente atrapalha muito. Hoje já tem alguns aplicativos para quem fala assim, mas Natália, eu não consigo ficar sem celular antes de dormir. Como é que você vai falar para que eu não olhe meu celular 2 horas antes de dormir? Assim eu não vou conseguir nem ver suas lives maravilhosas. Obrigada, gente. Ó, brincadeira à parte. Já tem alguns aplicativos que você coloca no celular e ele reduz essa luz, ele troca, eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que, eu não sei se ele reduz a quantidade da luz emitida, ou se ele troca a luz emitida, eu não sei como funciona, mas eu sei que existe. E para quem tem iPhone, tem uma função no iPhone que também diminui essa luz que ele joga no nosso olho, para quem quer usar o celular à noite. Televisão, até onde eu sei, ainda não tem isso. Então, para quem tem insônia, nada de deitar na cama e ficar assistindo televisão, porque isso só vai piorar o seu ciclo, vai reforçar o seu ciclo, tá? Então, para essa dona Maria, o que eu falaria para ela? Para de ver televisão antes de dormir, tá? Assiste televisão durante o dia. Outra coisa, jamais você vai deitar na sua cama para assistir televisão, porque o nosso cérebro, ele tem que entender, ele tem que ser educado que a cama serve para dormir. Se você vai comer, estudar, ver televisão na cama, ele não vai entender. E a hora que você deitar para dormir, ainda mais que você vai começar com aqueles pensamentos que te atrapalham, ele não vai entender nada e aí ele não vai dormir mesmo, tá? Então esses hábitos têm que ser mudados sim. Como eu falei, só mudar esses hábitos, às vezes, muitas vezes não é suficiente. Muitas vezes não é o suficiente, mas tem que fazer. E para algumas pessoas, só mudar o hábito às vezes resolve, tá? Certo, então vamos lá, vou passar para o outro personagem, porque ó, o Eduardo está falando aqui, acho que o Eduardo entende de tecnologia, tá certo, Eduardo? Eu, como vocês estão vendo, não entendo, tá? Eu entendo de medicina, terapia e hipnose. Tecnologia não é muito comigo, não, eu ainda apanho um pouco. Só de baixar o brilho já ajuda, ótimo. Olha só, eu vou passar para o outro personagem, senão não vai dar tempo da gente falar de todos eles. Tô com o tempo bem corrido aqui. O outro personagem é o João. Ele é mais novinho, tá? Ele tem aí uns 25, 26 anos, talvez no máximo 30. E ele chegou no consultório com uma queixa de que há uns 6 meses, desde que ele teve uns problemas pessoais, ele começou a não conseguir dormir, ele terminou o namoro, aí ele começou a sair muito à noite, começou a beber, fumar, trocar a noite pelo dia, foi no médico, o médico passou Zolpidem, que é um outro medicamento que para dormir, mas ele agora está completamente dependente desse remédio e no sentido de que sem ele não consegue dormir, e ele quer saber o que que faz. Então, assim, em relação a esse personagem, gente, o João, coisas que eu coloquei ele só pra gente falar rapidinho algumas coisas que as pessoas não sabem e que é contraintuitivo, tá? Em relação à insônia. Por exemplo, tem gente que acha que se tomar um pouquinho algo que tem álcool, uma cervejinha, um vinhozinho, ajuda a dormir, tá? Então, não é bem assim. Embora o álcool seja, sim, depressor do sistema nervoso central, né, e em pequenas quantidades ele até deu uma rebaixada, ele, depois que ele rebaixa esse sistema nervoso central, tem um efeito rebote no nosso sistema nervoso. E aí ele joga cortisol, ele joga adrenalina, e isso vai te deixar alerta. Então, assim que começar a passar esse efeito, vai ficar alerta. E se você exagerar e tomar muito, ele também vai te deixar alerta, tá? Então, depois que passa essa questão do rebaixamento, ele te deixa mais alerta. Sem contar o risco de misturar o álcool com alguns desses medicamentos para dormir. Então, o álcool não é indicado para quem quer dormir, tá? Tira isso. Outra coisa que muita gente não sabe, que tá aqui, ó, o cigarro, tá? O cigarro tem gente que acha, eu vou fumar para relaxar. Tem muita gente que às vezes tem insônia, levanta da cama para ir fumar para relaxar e volta a dormir. O cigarro, ele também atrapalha o sono, tá? Então, isso é uma coisa que não é tão comum das pessoas conversarem, falarem. Pelo tempo, eu não vou entrar em detalhe agora, porque a gente tem só 10 minutos, meu Deus! Mas fica essa dica aí, tá bom? Outra coisa que o João tá fazendo errado, trocar o dia pela noite, gente. Não se faz isso. Se você quer melhorar seu sono, você não pode trocar o dia pela noite. Se você quer melhorar sua ansiedade, se você quer ter mais equilíbrio emocional, você não pode trocar o dia pela noite. Você tem que dormir de noite e ficar acordado de dia. Até por tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui, tá bom? Certo, deixa eu ver aqui na história do João se tinha mais alguma coisa que eu queria falar pra vocês.
Não, e ele fala também, mas isso eu vou usar outra personagem por causa do tempo. Vamos lá, a outra personagem aqui, ó, é a Juliana. Assim como o João, o que que a Juliana fala? Ela fala que quando ela deita para dormir, ela fica pensando em muita coisa. Não só pensando que ela tem que dormir, mas ela fica pensando, no caso dela, ela parou de dormir tem um mês mais ou menos, porque ela foi despedida e ela tá muito preocupada, não sabe se vai conseguir ganhar dinheiro, se ela vai conseguir outro emprego. Então ela tá preocupada com isso e aí, desde que isso aconteceu, ela começou a ter sintomas de ansiedade, né, algumas palpitações, um aperto no peito, dor de cabeça e insônia, dificuldade para dormir. Ela deita para dormir, ela fica pensando em tudo que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer para arranjar outro emprego, como é que ela vai conseguir dinheiro e tudo isso, tá bom? Então, o que eu falaria para Juliana? Tudo que eu já falei para o João, que eu falei para Dona Maria, eu ia explicar para eles de novo, então fica aí explicado para vocês, tá? Tudo isso aí vocês pegaram, né, gente? Não vou repetir não, tá? Eu falaria tudo isso para ela e eu ia dar uma dica para ela em relação a esses pensamentos, tá? Esses pensamentos que ela fica ruminando quando ela deita aí para dormir, tá bom? Oi, Marcelo, quanto tempo? Seja bem-vindo. Bom, eu falaria para ela o seguinte, e para todo mundo que tem insônia, para todo mundo que tem ansiedade, tá? Tira um horário do seu dia. Eu até desenhei aqui embaixo, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar esses papeizinhos aqui. Ó, acho que dá para ver, não dá? Eu desenhei aqui embaixo, ó, algumas boas dicas para quem quer melhorar, tá? Deixa eu ver aqui na outra câmera. Isso, para quem quer melhorar, para quem quer tratar a insônia, tá? Então vamos lá. Uma das coisas que eu falaria para ela é isso aqui, ó. Isso aqui. O que é isso? É ter um horário de preocupações e um caderninho sempre ao lado. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente pensa, eu tenho que fazer isso, eu tenho um problema para resolver, eu preciso fazer isso, você fica alerta, você não vai dormir. E você fica remoendo e muitas vezes você entra nos loopings ali de ruminação que nem te ajudam a decidir nada. Então, se você todos os dias separar uma parte do seu dia, seja 15 minutos, seja 2 momentos de 15 minutos, ou seja, eu pus o reloginho aqui, ó, que é o reloginho da preocupação. Tira um horário, do mesmo jeito que você tira um horário para malhar, ou deveria tirar pelo menos, do mesmo jeito que você tira um horário para comer, tira um horário para colocar, pensar nas suas preocupações, no que você tem que resolver, entende? E nesse momento você está liberado, você deixa a sua mente pensar nos problemas que ela quiser, tá? Não, ó, quando a sua mente começa a pensar em problema, se você ficar lutando com isso, é difícil. Ela vai ficar jogando mais e mais e mais, ainda mais se você não tem equilíbrio emocional, se você não sabe meditar, tá? Então ela acaba vencendo na maior parte das vezes. Então é muito mais fácil você negociar com a sua mente do que você querer brigar com ela. Então quando você coloca um horário da preocupação, você negocia com ela. Fala, olha, agora tá vindo preocupação, mas não tá na hora. Às 15 horas a gente resolve isso aí. Deixa isso de lado. Quando der o horário da preocupação, o que você vai fazer? Você vai anotar no caderninho tudo que você está sentindo, quais são as preocupações, o que você vai fazer para resolver isso. E quando você for dormir, você vai deixar esse caderninho do lado da cama. Por quê? Se vierem esses pensamentos, igual o da Juliana, de como eu vou conseguir emprego, dinheiro, pega o caderninho, anota. Anotou, você já passa a mensagem para o seu cérebro de que você não tem que se preocupar com aquilo naquele momento, tá? Outra coisa que eu acho que, espero que vocês tenham entendido, quando vier tipo de preocupação de eu preciso dormir, deixa esse pensamento passar. Se você quiser, pode até anotar no seu caderninho de preocupação, preciso dormir. Mas deixa isso, não faça mais com que isso seja uma grande preocupação na sua vida. Porque se você faz isso, você fica ativando esse sistema de alarme que te deixa mais alerta. E a gente quer exatamente o contrário. O que mais que eu posso dar de dicas boas para vocês, né? De tratamento de ansiedade, que como vocês viram, conversa muito com... tratamento de insônia. E que como vocês viram, conversa muito com o tratamento de ansiedade, né? Então isso aqui serve para insônia, serve para ansiedade? Serve. Tá bom. Além disso, o que mais? Meditação. Gente, meditação é uma parte tão importante de tratamento, de prevenção, de tratamento de ansiedade, de insônia, de prevenção de ansiedade, de equilíbrio mental, de controle emocional. Então, assim, é algo que realmente todo mundo deveria saber. Não vou entrar muito no detalhe aqui agora, porque como eu falei, amanhã vou fazer uma live para vocês só sobre meditação. Então, amanhã a gente conversa. Se você está achando que você não consegue fazer meditação porque você tem ansiedade, você está enganado. Se você é ser humano, você consegue fazer meditação, tá?
E se você é ser humano com ansiedade e com insônia, ou com ansiedade ou insônia, você tem mais motivos para fazer do que uma pessoa que já é tranquila, porque às vezes fica aquela ideia, ai, eu não consigo fazer porque isso aí é coisa de gente tranquila. Não, senhor, tá? Isso aqui é coisa de quem tem ansiedade que tem que fazer. Então, amanhã, às 9 10 da noite, a gente vai falar disso. Tá bom. Então, além do horário da preocupação, anotar suas preocupações e como resolver. Isso aqui, anotar preocupação e como resolver, conversa um pouquinho com técnicas de terapia cognitivo-comportamental, tá, gente? E meditação, auto-hipnose, que é algo que você consegue aprender e com isso você consegue bastante controle do seu corpo, você consegue aprender a relaxar, você consegue aprender a relaxar sua mente. E eu sou tão apaixonada, assim, gente, porque às vezes as pessoas veem as pessoas dando aula, falando alguma coisa e falam, ela tá falando da boca para fora. Gente, a auto-hipnose me ajudou tanto, e a meditação também, mas a auto-hipnose me ajudou tanto, que eu tenho tatuado no meu braço, eu não precisava nem desenhar, tá vendo? Tenho tatuado, então é algo que eu realmente pratico, acredito, eu vejo quanto isso mudou a minha vida, e é por isso que eu falo com a maior tranquilidade e certeza do mundo que isso pode ajudar você também, tá bom? Então, além disso tudo, terapia cognitivo-comportamental, no caso da insônia, tem a específica para insônia, mas também para ansiedade, para problemas emocionais, lidar com as emoções do dia a dia, com os desafios emocionais, a gente usa a terapia cognitivo-comportamental, tá bom? E por fim, essa aqui específica para insônia, é um abajurzinho de luz amarela, aquela luz fraquinha. O que é indicado fazer? Ali 2 horas antes do horário de você dormir, você coloca lá no seu quarto um abajur desses antigos, né? Coisa de casa de vó, de quando a gente era criança, quem tem minha idade, aquele abajurzinho com aquela luz amarela. Por quê? Lembra, gente, que nosso olho, ele vê a luz do sol bem claro durante o dia, e aí quando começa a entardecer, o que acontece? O sol vai ficando amarelo e mais fraco. Então, nesse momento, você vai acostumando o seu cérebro à ideia de que tá na hora de dar uma acalmada, porque daqui a pouco escurece e dorme. Entende como faz sentido para sua mente você ficar um pouco nessa luz mais escura, mais amarela, para depois apagar a luz? E aí para ele vai fazer todo sentido, ainda mais se você aprendeu a deitar na cama só para dormir, porque ele entende, opa, peraí, a luz está baixando, né? Já não vejo aquele sol e eu tô indo para a cama, eu só venho para essa cama para dormir, é hora de dormir. E bom, uma última dica rápida, vai acabar meu tempo, vamos lá, uma última dica rápida. Prepare sempre o seu despertador para acordar no mesmo horário. Se você acorda às 4 da manhã, que seja todo dia às 4 da manhã. Vai ser doído no início, mas você começa a se habituar a acordar no mesmo horário. Às vezes quem tem insônia quer dormir sempre no mesmo horário e quando não consegue se frustra. Mas se você se habituar a dormir sempre no mesmo horário, não se permitir cochilar de dia, porque quem tem insônia se faz isso piora durante a noite, tá? Se você não tem insônia não tem problema, é até bom. Mas se você tem insônia não deve fazer isso. Então acorda no mesmo horário, vai fazer alguma coisa, vai cuidar da sua vida